Bem-vindos a mais um podcast, mais uma quinta-feira de gente que ama a gente. João Carlos Costa, Olá. muito obrigado, antes de mais, de teres aceito um desafio às cegas. Obrigado eu por estar aqui. Estou um bocadinho nervoso. É sempre bom quando as pessoas aceitam só porque sim, é sinal é sinal que a consideração Eu é não fui mútua. só por sim, eu fui sobretudo por vocês que estão envolvidos neste projeto e porque gosto de desafios também. Muito bem. Então, o nosso objetivo aqui hoje é o único, mas grande. É que as pessoas te conheçam verdadeiramente aquilo que poderá ser. Aquilo que pode ser conhecido, obviamente, mas que conheçam a pessoa por detrás da voz, por detrás do profissional. Esse é sempre o nosso propósito aqui e que no final tu consigas transmitir da tua experiência sempre algo de muito interessante para quem ou quer ser parecido, ou quer fazer igual, ou não tem aquela força. Esse é sempre o objetivo. Ou não quer fazer nada Ou disto. não quer fazer nada disto, mas que pelo menos vá beber os exemplos. Antes de mais, João Carlos Costa. Tu vens de onde já agora? Eu nasci em França, Ok. nasci mesmo ao lado de Paris. Os meus pais vieram, estava na hora de voltarem para Portugal, voltaram e eu tinha duas hipóteses. Ou ficava lá com o meu irmão, que ficou lá, ou então vinha começar a minha escolaridade no 10º ano, que era o ano ideal para vir para Portugal em termos de escolaridade, e assim foi. Vim, foi um bocado difícil ao princípio, porque era tudo muito diferente da realidade onde eu vivia. Só uma nota, eu, por exemplo, onde eu vivia, eu não sabia o que era a noite. Ou seja, há tanta luz de dia, ou quase tanta, como à noite, não é? Uma cidade muito iluminada, perto de Paris, uma cidade muito rica, que se chama Fontenay-aux-Roses, e por isso mesmo muito bonita e também muito iluminada. E então, eu só soube o que era realmente estar, portanto, às escuras, quando vim que engraçado. para Portugal. É um pequeno pormenor, mas, Sim, mas eu faz percebo. parte daquilo que me revoltou um bocadinho na altura, sobretudo no princípio, porque eu vinha para uma realidade completamente diferente. Lá tinha televisão a cores, cá tinha televisão a preto e branco. Vim durante 2 anos quase sozinho, porque os meus pais só podiam vir por causa da reforma 2 anos depois, mas a escolaridade obrigou-me a vir esses 2 anos antes. E tudo isso transformou muito, até porque eu vinha para uma realidade mais pobre. Há toda uma série de coisas que eu vim, de realidades que eu vim encontrar aqui, que eu não conhecia realmente, porque numa cidade grande, onde vivem milhares de pessoas, não é a mesma coisa que viver para uma pequena localidade que se chama a da Gorda de Óbidos, muito pequena mesmo, não é? Com muito poucos habitantes, muito bonita, mas uma realidade completamente diferente. Estamos a falar aí, que idade é que tinhas? 12, 13, agora não me recordo bem. Vieste no ciclo preparatório. No fim, portanto, Ok. quando se entra para o 10º ano. Eu não sei exatamente, 12, 13, 14, mais ou menos. A tua vida cá, a tua adolescência foi normalíssimo? Fizeste a escola cá normal, certo? Exatamente, fiz a escola cá e isso, obviamente, sempre durante aqueles 4, 5 anos, com aquela meia revolta de ter vindo para um sítio diferente. Os meus pais até me tinham prometido uma piscina lá ao pé de casa, porque eu adorava a piscina, adorava estar na água, e depois, de repente, já nem queria a piscina e nunca tive a piscina, mas tive coisas muito mais maravilhosas, e eu acho que sou obviamente uma pessoa diferente daquela que seria se tivesse lá ficado. Não sei se melhor ou se pior, mas se queres saber, eu hoje não trocava realmente este pequeno lugar pelaquela cidade grande, ou até Paris, que ainda é maior. Que ainda é maior. A adaptação depois já na realidade da escola. Tu sabias falar português? Já Muito mal, muito Ok, mal. era Isso foi outra coisa que tive a sorte de ter uma professora de português incrível que fez com que eu, numa primeira fase, as pessoas brincavam comigo, eu tinha aquela pronúncia do jovem francês que vem para Portugal, não era capaz de pronunciar as palavras, não era capaz de escrever bem, dava muitos erros. Mas quer dizer-te que depois ela apaixonou-me tanto pela língua portuguesa que hoje tenho a consciência que falo muito bem português, muito bem francês, e é uma arma poderosa para as atividades que eu hoje faço e fico muito feliz por isso. Estavas a falar em paixão pela língua. Quando é que começas a perceber em ti que há aí foi em França ou já em Portugal, que há aí uma paixão muito grande por usares a voz para qualquer coisa?
Olha, eu era pequenino e na localidade de Adagorda convidam-me um dia para ler um poema de uma senhora que infelizmente já faleceu, de Adagorda, era um poema sobre Adagorda. Bem, eu fiquei muito honrado, eles queriam que fosse uma criança a ler aquele poema. Bem, eu fiquei muito honrado, mas eu recordo-me, quando subi naquele coreto que fica ali no Largo de Santo António, em Adagorda, eu tremia de todos os lados. Eu pensei que ia morrer. Nunca mais me esqueço das sensações que eu tive. Estava ao lado de um adulto que me levou até lá, porque senão eu acho que já não ia. E a verdade é que na minha aldeia velhinha, com as casas ao redor, fica a Capela Branquinha, casa de Nosso Senhor. Estás a ver? Até inclusive, eu acho que eu nunca mais li. Eu acho que nunca mais li aquele poema. Ainda tenho o guardanapo em que escreveram o poema. Guardei-o, obviamente, porque faz parte da história. E ali naquele momento eu senti que queria fazer coisas dentro da comunicação. Senti, e era pequenino. E comecei a fazer coisas. Comecei a fazer parte de grupos de jovens, trouxe algumas ideias de lá, que eram muito comum lá aqui era já difícil. Comecei a fazer matinés. E quando eu começo a fazer matinés, começo a ter um microfone à frente. Boa. E a partir daí começo a ser o apresentador dos concursos de bolos, de uma série de coisas que havia, que nós começámos a fazer lá na minha localidade e acabou por ser o caminho que me levou para as rádios, etc, etc. A tua voz foi, sempre assim não foi, que era jovem, mas a forma como colocas a voz, há muita gente que diz que treina, outros que é natural, outros que vão... Eu vou dizer-te uma coisa, ainda ontem à noite, isto é engraçado, não é? Mas as pessoas imaginam que não. Ainda ontem à noite eu estive a gravar anúncios para televisão e gravei mais de 40 ou 50 vezes aqueles anúncios. Estou a fazer uma campanha para um grupo muito conhecido, para o Escalema, que vai passar nas televisões todas e pronto. E eu estava a gravar e eu a pensar assim, será que as pessoas imaginam quantas vezes eu regravo estes 25 segundos? Quantas vezes, porque depois não gosto daquela inflexão que eu faço na voz, depois tento recorrer rapidamente e fazer uma coisa diferente, e depois não gosto assim, e depois não gosto da última sílaba. Eu gravei 30 ou 40 vezes cada um dos anúncios e, portanto, nada é igual, tudo muda, tudo muda. Agora, eu não faço um esforço, a minha voz é esta, não faço qualquer tipo de esforço. Há quem goste mais, há quem goste menos. Ela tem uma coisa interessante que é característica e facilmente me reconhecem. É muito comum me ligarem, epá, estou a ouvir aqui na rádio tal, ou estou a ver na televisão um anúncio, és tu, não és? Ui, quantas vezes? Ou então faço as entradas dos artistas, desde o Anselmo Ralph, à Rebeca, passando por tantos outros artistas. Os e Némans, então, que os também já Némans vi. também, por exemplo. E então as pessoas ligam-me, estás aqui, tu estás aqui. Ui, quantas vezes é que isso acontece? Olha, e então, a parte profissional, tu acabaste a escola, secundário, Escola, eu acho que tirei todos os cursos que é possível tirar para rádio, desde cursos portugueses, portanto, cursos ligados àquilo que se leciona cá, mas também tirei com profissionais que vieram do estrangeiro, fiz formações incríveis que me deram uma visão estratégica da rádio, porque uma coisa é estar aqui e anunciar a música que vem a seguir, fazer uma conversa, mas outra coisa depois é ter uma estratégia sobre a rádio. E isso levou, se calhar vou ser um bocado imodesto, mas levou a que todos os projetos de rádio por onde eu passei, acho que aqueles que mais ou menos conhecem o meu percurso reconhecerão que foram projetos diferentes, originais, e que por isso se tornaram rapidamente nas rádios mais ouvidas. Eu começo na Rádio Litoral Oeste, passo para a Rádio Caldas, assim como eu às vezes na brincadeira, quando me pedem para contar, eu digo, pá, eu naquele dia senti-me tipo aqueles jogadores de futebol que pagam o passe, tive uma proposta, não foi milionária, não, nada disso, mas foi muito interessante para a época, com um vencimento muito superior a tudo aquilo que podia ser. E depois, quando eu chego à Rádio Caldas, portanto, eu saio da Rádio Litoral Oeste e vou para o Rádio Clube de Caldas. E quando eu chego lá, as pessoas vinham-me como o inimigo. E eu recordo que me sentaram na cadeira mais longe, na secretária mais pequena, e o seu João, infelizmente já faleceu, que era então o diretor da rádio, percebeu que eu estava a ser realmente posto de parte e que as pessoas me estavam a pôr de lado. De resto, de tal maneira que eu recordo-me que eu comecei uma segunda-feira
E no final desse dia, ou do dia a seguir, eu lembro-me de dizer assim, eu saí e pensar assim, eu nunca mais cá volto. Isto é verdade. Foi tão mal a forma como falaram, porque todas as pessoas que estavam ali me viam exatamente como um inimigo. Eu vinha da rádio, que tinha feito durante anos e anos frente a um enorme avião, porta-aviões, que era o Rádio Clube de Caldas. E depois, olha, fui passando de cadeira em cadeira até que me tornei diretor-geral da rádio e correu muito bem. E isso criou-me as bases para depois tudo aquilo que aconteceu, a RTP, a TVI, fiz várias coisas nas televisões, mas de facto o mundo da rádio é aquele que mais me agrada. Fazendo aqui uma pergunta de retrospecção. Hoje, quando olhas para trás, a rádio foi um acaso ou era mesmo um objetivo que tu dizes assim, Não. pá, se há coisa que eu quero ser é ligado à rádio ou locutor de rádio? Foi mesmo o caso? Uma professora eu estava no curso de jornalismo e turismo. Olha, foi o meu também, engraçado. E a professora Clara diz-me assim, eu vou escolher vários alunos, e escolheu 7 ou 8, para irem a um casting que estavam a fazer nos pavilhões do parque, aqueles pavilhões muito bonitos do Parque Dom Carlos I, nas Caldas da Rainha, e fui a um casting para a ADR e a abrir a Rádio Litoral Oeste, Associação de Desenvolvimento Regional. E abrir a rádio. E lá fui eu. E eu falava tão mal português, estava tão nervoso, que eu lembro-me que o Jaime Costa, meu amigo, meu irmão, homem de referência de quem fez rádio nesta região, escreveu MED. Eu nunca fiquei a saber, ele já não se lembra se era medíocre ou médio. Mas era menos, era MED menos. Isso eu lembro que ele escreveu. Agora não sei se era medíocre ou médio menos. E foi muito mal, mas aí também foi um desafio muito grande e foi incrível. Porque deram-me, na altura, na Rádio Litoral Oeste, portanto, por coincidência, eu sou o primeiro a falar na rádio, no dia em que, no dia 21 de março de há muitos anos, quando estavam a fazer os testes, num estúdio, numa mesa de cozinha, com material muito artesanal, era necessário alguém que falasse. E eu que só estava ali a ajudar, de repente, senta-te e fala. Bem, eu aí tremia a todos os lados, meu Deus. Eu ia morrendo também, tal como no Coreto, anos antes. E então, o que é que acontece? De repente, estou ali e fui a primeira pessoa a falar na Rádio Litoral Oeste. Depois, mais tarde, o que é que aconteceu? Eu falava tão mal português, tão mal, que me puseram ao domingo à noite, das 22 às 0 horas, no horário que ninguém queria fazer, porque não havia gravações, não havia computadores, era tudo com os discos na mão certo. E toca a trabalhar. E ninguém queria aquele horário. Então, lá me puseram naquela prateira, até com a ideia, pá, vamos nos esquecer que ele existe. Mas lá estava eu. E de repente, o programa chamava-se Última Vaga, o programa torna-se uma referência. Eu começo a receber sacas de cartas, e o Jaime Costa, o mesmo Jaime Costa, telefona-me, e vou lá à rádio, aliás, não era telefone, era bip, mandou-me uma mensagem, e lá vou eu, e meu Deus, tinha sacas, e ele a perguntar-me o que é que se passou aqui, o que é que se passa aqui, e o programa tornou-se o programa dos namorados. Eu acho que há muitas pessoas que nasceram à minha conta, porque aquele programa era mesmo para os apaixonados, porque uma coisa fantástica, e de repente passa a ser diretor de marketing e não sei quanto, e torno-me diretor-geral da rádio. Durante muitos anos, até ir para a tropa, fui sempre o diretor-geral. Quando olhas para trás, e ainda não vamos ao dia de hoje, qual era de facto alguma, há mais do que uma, mas uma importante magia naquela altura, sem televisão, sem nada, ninguém sabia quem era o locutor, e à noite, que era uma das coisas que eu gostava um dia de experimentar, era fazer rádio realmente de noite. Qual é das maiores... O que é que nos move? O que é que nós sentimos em estar ali e saber, que eu acho que deve ser fantástico. Eu hoje já fiz rádio, eu acho que nos Estados Unidos, em França, em muitos países, e eu sinto a mesma coisa que estou a sentir agora aqui hoje. Eu não sei quem é que vai estar a ver este conteúdo. Eu não sei o que é que as pessoas vão dizer. Eu sei é que eu estou a dar tudo sem nada nas mangas. E sou eu. E quando tu estás a dar isso, o universo acaba por te dar também uma coisa incrível, que é um sentimento fantástico das centenas de pessoas com quem eu me cruzo todos os dias, ainda hoje, minutos antes de chegar aqui, eu me cruzei com uma pessoa que vem ter comigo e as pessoas reconhecem-me, não é? Dos milhares de espetáculos que eu já apresentei aqui e das emissões que eu faço há 30 e tal anos,
e é uma sensação muito boa nós sentirmos que somos a companhia de alguém. A companhia que se calhar alguém que está a ver-nos e que precisa desta companhia, precisa destas palavras. E se calhar estava a ver uma coisa que não interessava nada e de repente ficou a ver isto e está a despertar qualquer coisa nela. É isso que eu mais gosto. Sim. Aliás, muitas vezes as pessoas perguntam-me porque é que eu faço rádio, porque são muitas horas que eu hoje já não necessitava disso, mas são muitas horas de preparação. Eu agora aceitei, depois de estar 2 anos parado, aceitei voltar à rádio. E são muitas horas que nós trabalhamos no escuro para preparar coisas que depois têm poucos minutos, não é? Ou dizia há pouco, ontem, repeti não sei quantas vezes um anúncio Certo. que vai ter uma duração de 25 segundos e nada mais. Mas isso acaba por nos ligar às pessoas. E eu acho que esse sentimento é incrível. É algo de realmente fantástico, que é difícil. Há quem diga que a rádio é como um bicho que nos morde e nós nunca mais saímos daqui. Ficamos apanhados pelo vírus positivo que isto tem, não é? E isso aconteceu comigo, que é a magia de não saber quem é que está do outro lado e o desafio de criar uma relação com essa pessoa. Certo. Mesmo sem saber se ela hoje está triste, se está contente, se morreu alguém na família, se ganhou Euromilhões, se perdeu isto ou se... Independentemente do seu estado de saúde e do seu estado mental, eu vou ter que criar uma relação com essa pessoa. Graças a Deus tenho criado muitas mesmo, e depois isto dá frutos, que é nos encontrarmos com as pessoas e dizer, como dizem muito, eu era pequenino e já te ouvia, não é? E homens que hoje são agentes da PSP ou da GNR, são advogados, médicos, é muito comum as pessoas cruzarem comigo e dizer, eu era pequenino e antes de ir para a universidade... lembro-me que ainda fui fazer, isso foi há pouco tempo, antes de ir para a universidade, um médico aqui do hospital, antes de ir para a universidade, eu não perdia um dos teus programas ao sábado de manhã, porque são coisas giras que de facto... Por acaso estava agora aqui a ouvir a tua voz e estava-me a ver as memórias mais da Rádio de Peniche, da 102, onde depois tu vieste, e estava isso... Foi um grande desafio. Efetivamente a sentir isso. Como é que uma voz, se calhar é quase certo, ainda nos entra mais na cabeça do que a imagem. E a minha pergunta era nesse sentido: a internet veio ajudar ou não veio ajudar, ou nem afeta ajuda. nem a rádio? Tudo ajuda. Ou seja, se não ajudasse, nós não tínhamos neste momento as câmaras. Obviamente que ajuda, uma imagem vai por mil palavras. A rádio é a rádio. A rádio consegue fazer coisas que os outros meios não conseguem fazer. É possível ir no carro a ouvir a rádio, não é possível claro. ir a conduzir e ver. Eu, por exemplo, quero dizer-te que, acho que eu já disse isto algumas vezes, mas desta forma nunca o disse. Eu sou como é que eu ia dizer? Eu quase que um psiquiatra é que devia estudar isto, porque eu sou capaz de ter 5 ou 6 telefonias ligadas em casa e sou capaz de ouvir no quarto uma, na casa de banho outra, na cozinha outra, no corredor estar outra e depois estou a ouvir e fico mais um bocadinho numa, ou fico, por exemplo, tenho rádios de notícias, mas tenho só de músicas, tenho de entretenimento, mas tenho depois de desporto, ou seja, para ver, para compreender, porque eu estou todos os dias, todos os dias eu aprendo mais qualquer coisa com outros que fazem melhor e com outros que fazem pior. Há quem falaste da 102, deixa-me só fazer aqui um parênteses. Foi um dos desafios mais giros da minha vida, porque quando nós compramos o Luís Parreira, que está lá agora, eu próprio e o Fernando Irra, que na altura também veio connosco neste projeto, quando nós comprámos a rádio, nós viemos, sobretudo, ajudar a que ela não fechasse, porque senão teria fechado. Claro. Mas depois as pessoas não compreenderam a necessidade de retirarmos o Rádio Litoral de Peniche para 102 FM. Foi apenas uma forma de simplificar o nome e de nos afastarmos nas audiências de uma rádio que se chamava Rádio Litoral Oeste e que era muito mais forte. Porque nas audiências, a primeira pergunta que fazem é: qual é a rádio que você ouve? E muitas pessoas diziam Rádio Litoral. Servia para a Rádio Litoral Oeste Certo. e servia para a Que Rádio engraçado. Litoral Peniche. Eu acho que eu nunca contei isto assim em direto. O que acontece? Quando há uma rádio que é mais ouvida, eles nem perguntam mais nada. Ou seja, era sempre a Rádio Litoral Oeste que ganhava, com as audiências muito ou poucas da Rádio Litoral Peniche. Então era logo fazer um tratamento de choque. Houve pessoas que me iam esperar à noite, que me queriam bater, pessoas que me detestavam porque eu tinha vindo roubar a rádio e não sei quanto. E eu quero dizer-te que uma das coisas mais bonitas, mais incríveis, foi quando essas mesmas pessoas me convidaram
para eu ir beber um café às Berlengas e me agradecer aquilo que eu tinha feito pela rádio. Porque eu trouxe cá todos os artistas que era possível, fiz espetáculos para esta causa, para os bombeiros, para famílias que tinham perdido os pais no mar. Nós fizemos coisas completamente incríveis. Construímos uma casa em Timor, com a Serra del Rei, construímos com o presidente da Junta de Freguesia da Serra del Rei, construímos uma casa em Timor, fizemos tantas coisas nas escolas, em todo lado, e fizemos coisas tão incríveis que a rádio, se vocês passarem ali ao pé do tribunal, onde era a rádio de antes, ela agora é nos bombeiros, mas agora é ali ao pé dos tribunais, vão ver que está lá uma placa. Placa é essa, o texto fui eu que escrevi. Diz lá tudo. Isto é um projeto que veio enaltecer agentes de Peniche, agentes do Oeste e fazer história. De resto, tornámos na rádio mais ouvida, ultrapassámos as outras todas e apesar do sinal ir quase todo para dentro do mar, mesmo assim conseguimos, durante anos e anos, ser a rádio mais ouvida. Muito bem. Um parênteses que eu acho que era preciso fazer. É muito importante, muito importante. Olha, a apresentação vem passo a passo com a rádio, vem mais tarde. Não acontece ao mesmo tempo. A apresentação até começa um bocadinho antes, porque eu, como disse, começa Não, mas eu falo de uma forma assim mais profissional. Exatamente. Foi a rádio que me deu a possibilidade de eu fazer Certo. coisas incríveis. Eu hoje, por acaso, dei agora uma entrevista para um jornal nacional, vai sair não sei quando, porque serei talvez dos apresentadores que mais coisas faz no estrangeiro, junto das comunidades portuguesas que estão lá. Vou aos Estados Unidos, vou a França, vou a vários países, no fundo, e só não vou a mais porque não tenho tempo, e viajo muito a fazer a apresentação profissional, porque nesses países geralmente há excelentes profissionais, excelentes colegas com quem eu tenho uma excelente relação, só que como eu estou nesses países não tenho um português tão fluente como o meu. Por exemplo, este ano fui apresentar uma coisa importantíssima da Câmara de Comércio em França, portuguesa em França. Sim. E foi assim uma gala com a Ana Moura, talvez. Não, a Ana Moura foi o ano passado, este ano foi com a Cuca Roseta. E são de facto coisas incríveis que me dão uma experiência fantástica de pessoas que eu conheço e eu adoro entrar num avião à sexta-feira, estar lá o fim de semana a trabalhar e voltar. Parece que não houve fim de semana, mas foi incrível. Olha, o que é que tu achas da tua própria voz? Se queres que saiba, se queres saber, dizem-nos que nós geralmente não gostamos de nos ouvir. Eu nem gosto nem desgosto, é a minha voz, reconheço que é uma voz característica que as pessoas facilmente reconhecem, enquanto que noutras pode pôr dúvidas. Aqui, mal, boa ou menos boa, as pessoas reconhecem logo que sou eu. Isso é sempre uma vantagem. Vamos ao dia de hoje. Hoje, onde é que estamos? Onde é que estamos, João Carlos? Estamos com gente maravilhosa aqui neste Gente sítio que ama incrível. gente que ama a gente. Espero com muita gente ali. E eu vou dizer-te uma coisa, se há alguém que ama a gente sou eu. Eu vou dizer-te isto. Para mim, todos os dias, contam se eu, quando me for deitar, logo à noite, eu me deitar com a consciência que fiz qualquer coisa para melhorar o sítio onde eu estou. Sou uma pessoa com uma grande preocupação ecológica, humanitária, e a rádio vem-me dar essa capacidade. A rádio e a televisão, o ser conhecido, eu quero dizer-te que não ligo a absolutamente nada. Eu até fico um bocado... Agora tivemos um espetáculo com o Emanuel Moura, tivemos um espetáculo em que havia umas pessoas que me pediam também para tirar fotografias, e eu até fico um bocado... Não me sinto bem, porque eu não acho que seja uma estrela. Acho que sou a pessoa que tem que fazer brilhar a estrela. Ponto final. Mas aquilo que eu sinto é que quando eu digo coisas, eu influencio pessoas. Eu hoje sou contratado por marcas, tenho a minha própria marca imobiliária, tenho algumas coisas de marketing, temos agora uma empresa de espetáculos, já a tínhamos, mas agora estamos a desenvolvê-la ainda mais, temos uma empresa que lida só de marketing, e tudo isto é muito mais fácil quando tu tens a capacidade de chegar às pessoas. Quando tu tens a capacidade de influenciar as pessoas, para dizer o hospital é aqui ou é ali, para dizer compra aqui ou compra ali, faça isto ou faça aquilo, recolha as tampinhas e dê para este projeto humanitário, faça isto ou faça aquilo, e que as pessoas me seguem. Porque sabem que o meu objetivo é o bem comum. Sempre o bem comum. A minha política não é o partido A, o partido B ou o partido C. A minha política é tentar melhorar o lugar onde moro. Eu fui escoteiro durante alguns anos. O Baden-Powell, fundador do escotismo, dizia que tenta todos os dias
fazer com que a tua ação faça com que o mundo seja melhor. A frase não é bem assim, mas Sim, é, sim, sim, sim. é este o sentido. E é aquilo que eu faço. Fico tão feliz, tão feliz, tão feliz, porque todos os dias, seja como ontem ia na praia e vejo umas garrafas no chão de plástico e retiro-as, e depois hoje vou fazer uma publicação no meu Facebook, tentar ser didático com isso. Hoje em dia as redes sociais são as minhas grandes aliadas, não é? Certo. Tanto para o meu programa de rádio na 91 FM Rádio, como em tudo aquilo que eu faço. E depois, a parte mais gira é sentir que eu consegui fazer com que acontecesse isto, ou acontecesse aquilo. Tem alguns haters, não é? Aqueles que não gostam de nós e que dizem mal de nós e que estão sempre a E criticar. vamos ter sempre. Mas isso também é bom. Isso também é bom. Faz parte da... O Jô Soares disse um dia ao Hermano José que se ele tiver... ou eu digo isto, a partir dessa frase até vou dizer a minha diretamente. Há mais pessoas a não gostar do Hermano José do que a não gostar de mim. Há muitas mais a gostar dele. Portanto, é proporcional. Muitas mais a gostar dele do que a gostar de mim. Portanto, há sempre pessoas que não gostam de nós. Há sempre pessoas que não gostam da nossa forma de ser, por muito gentis que sejamos e porque há pessoas que só não gostam por duas razões, por tudo e por nada, não é? É verdade. E há pessoas que fazem questão de dizer mal porque é a sua forma de se destacar dos outros, não é? Mas... Olha, estavas a falar em muito espetáculo, etc. Como é que tu vês? Duas perguntas. A primeira é, como é que tu vês hoje a rádio em Portugal? Não a tua, mas a rádio. A rádio está em transformação. Passou um muito mau momento, porque há menos patrocinadores. As pessoas têm agora as redes sociais e muitas vezes estão no Facebook ou no Instagram, não estão a ouvir rádio. Poderiam estar a ouvir, mas estão a ouvir coisas. Depois houve a Rádio Cotonete, em que tu escolhes as tuas músicas e estás a ouvir só as músicas que tu gostas. Há essas coisas todas, não é? Hoje em dia, tu fazes uma playlist. Eu tenho desde o Spotify a toda uma série de outras aplicações, onde tu ouves as tuas músicas preferidas. E eles até escolhem, quando sabem mais ou menos o que tu gostas, enviam-te as tuas músicas preferidas. E eu quero dizer-te isto. A rádio passou um momento menos bom com a televisão, com tudo isso. Mas eu acredito que hoje, com um esforço muito grande, sobretudo das rádios nacionais, da Comercial e da RFM, posso aqui dizer, o que é que aconteceu? Houve um investimento tão grande, são vedetas a fazer rádio, são pessoas que, as pessoas gostam de ouvir o Nilton, gostam de ouvir o Ricardo Araújo Pereira, que agora são convidados a esse programa e às vezes até fazem parte dos próprios programas, como o Marco e tantos outros, e então... De repente há mais gente a ouvir rádio. E eu sinto isso todos os dias. Todos os dias eu começo o programa e digo, agora pode ligar para o meu telefone. Eu dou o meu telefone pessoal. Lá também. É de loucos, não é? Eu dou o meu telefone pessoal. Ligo diretamente, falo, não sei mais. Eu, às vezes, ao fim de 10 minutos, já tenho palavras para as 3 horas dos meus ouvintes. E eu fico muito feliz. Olha, e a música portuguesa já está valorizada o suficiente nas rádios? Não o suficiente ainda, porque eu acho que nós não precisávamos ter uma lei que nos obrigasse a passar a música portuguesa. Eu, se pudesse, só passava a música portuguesa. Se tu fores a França ou a Espanha, os locutores... por exemplo, um cantor que quer ter sucesso em Espanha tem que cantar, mesmo que seja anglo-saxónico, em espanhol. Claro. Senão não tem hipótese. Isto é autêntico. Portanto, eu acho que a música portuguesa... Nós temos agora gente muito boa. Excelente, temos gente a fazer trabalhos incríveis e eu tenho uma coisa gira, eu sou muito eclético em relação de música, ou seja, para mim, tanto gosto de ouvir música sinfónica, tanto gosto de ouvir ópera, música clássica, mas também gosto de ouvir música popular, ou seja, tanto sou o melhor amigo do Emanuel, como sou o melhor amigo do Chutes e Pontapés, ou do Rui Veloso. Claro. Estás a perceber a ideia? Sim, perfeitamente. E isso é preciso ser eclético, porque eu, não é num arraial popular que vou ouvir música clássica, mas depois isto só existe em Portugal, que é, há a música pimba e a música isto. Não há música pimba nem música... Há a música bem ou mal tocada e que tem que ser adaptada ao ambiente. Se as pessoas me forem ouvir dentro do meu carro, eu estou muitas vezes a ouvir música clássica. Muitas vezes. Mas se for preciso, eu tenho muitos artistas a nível nacional que me mandam as suas maquetes para eu ouvir e para dar a minha sugestão e para ver o que é que nós transformamos, e eu tenho disso também. Portanto, no meu carro ouve-se tudo, ou em casa, quando estou eventualmente a trabalhar nesse sentido. Ainda hoje eu ontem estive a gravar os tais anúncios e depois estive lá a ouvir umas novidades.
eu ouço uma coisa e ouço outra. Portanto, acho que a música portuguesa está muito melhor, ainda pode fazer mais, mas neste momento é possível fazer um bom programa de rádio só com portugueses. Boa. Hoje, que idade tens, João? Tenho 55, já estou a ficar velho. Quando olhas para trás e percebes tudo aquilo que se passou, agora de uma forma mais pessoal, aquela época estavas a falar quando te deitas à noite, imaginando que te vais agora deitar, quando pensas em todos os caminhos que escolheste e todas as opções que fizeste, se pudesses aqui fazer aqui uma espécie de epá, não valeu a pena, epá, valeu a pena, por isto ou por aquilo. O que é que tu dizes a ti próprio nessas Vou ser alturas? politicamente correto e vou dizer-te que gosto muito daquilo que eu sou e daquilo que eu faço. Gosto muito. O que eu acho é que se eu não me tivesse dedicado tanto aos outros, se eu não me tivesse dedicado tanto a esta região, que não tem maneira de nos pagar aquilo que nós fazemos, não é? Ainda hoje estava alguém a publicar, eu não sei como é que tu consegues estar em tantos lados ao mesmo tempo. E basta ir ao meu Facebook para ver que eu sou capaz de estar de manhã num sítio, à tarde noutro, à noite noutro, e à noite estar em 2 ou 3 diferentes. E eu dediquei muito a esta região, muito mesmo. E perdi grandes oportunidades, que vão desde a rádio à televisão. Convites que me fizeram, eu tinha muito medo de ir para Lisboa. Tinha um medo terrível de ir para Lisboa. Eu quero dizer que quando eu estava a estudar em Lisboa, eu muitas vezes chegava nas rotundas e voltava para trás. Quantas vezes é que eu ia na autoestrada e saía ali mais à frente, ainda antes da A8. Eu saía onde podia, saía para voltar para trás. Porque eu detesto a grande cidade. E isso, se calhar, tem a ver com recalcamentos do passado, pelo facto de eu viver numa grande cidade e me terem obrigado a ir para uma ilha, para uma terra muito pequenina, não é? É uma ilha, de certa forma, é verdade. Agora, gosto muito daquilo que eu faço, adoro aquilo que eu faço. Muitas vezes as pessoas dizem, mas como é que tu podes fazer tantas coisas sem cobrar, sem... Mas eu gosto de fazer aquilo que eu faço. Gosto e acho que... Agora, o que eu acho é que se eu tivesse feito outras coisas, poderia ter... Estive na RTP Internacional, o programa correu muito bem e depois não fiz um esforço para ficar. Okay. E à primeira oportunidade, vim para cá. Estive a trabalhar nos estúdios, na altura era dos maiores estúdios em Portugal, onde gravavam o Tony Carreira, onde gravavam o Irã Costa, os grandes artistas a nível nacional, gravavam todos lá. Eu só disse 2, mas podia estar aqui meia hora a falar de outros artistas, o Rui Veloso, etc, etc. E à primeira oportunidade vim para cá. Tudo aquilo que eu fazia lá, assim que eu podia, por muito sucesso que eu tivesse, vinha para cá. E isso não é compatível, porque tu não consegues crescer muito aqui. É a história de ser um peixe pequeno num lago grande ou um peixe grande num lago pequeno. E eu tornei-me um peixe médio num lago pequeno, mas fico muito feliz para já, porque sei que influencio. Ainda há bocadinho estava a ler um artigo e eu sei que influenciei o jornalista a escrever aquilo. E eu fico tão feliz. Porque ele utilizou, eu falei com ele e eu acho isso espetacular, porque não é nada para mim, é para os outros, e isso reconforta-me todos os dias. Agora, eu podia ter sido, tenho a consciência absoluta, e se calhar é falta de modéstia da minha parte, e peço desculpa, mas eu acho que poderia ter sido, a nível do espetáculo e tudo isso, podia ter sido muito mais. E hoje portanto, estivemos a falar do passado, vamos agora virar-nos para o futuro. O que é que hoje o João pretende, profissionalmente falando, da tua vida? O que é que tu pretendes daqui para a frente, objetivamente, da tua vida? Algum tipo de projeto, algum tipo de objetivo? E já vamos começar aqui a preparar aqui a coisada, tenhas medo. É lá, vais-me ler assim, não? Não. Estamos sempre a falar da Maia, o João Carlos é que nos vai arranjar a Maia para vir grande aqui. Amiga minha. Então, grande vamos amiga minha. estamos sempre a dizer que não são as cartas da Maia. Ainda há 15 dias falei com ela. Um sonho que tenhas. Para o futuro? Sim. Eu tenho muitos sonhos, muitas coisas. Hoje em dia, como sabes, estou ligado ao ramo imobiliário e tenho projetos que têm a ver com tornar a construção mais rápida, mais eficaz e dar a possibilidade a muitas pessoas de poderem ter casa. Okay. Isso é o meu sonho. E estou a trabalhar há 4 ou 5 anos nele. São ideias muito fora da caixa, que vão desde me inspirar numa colmeia, basta visualizarem uma colmeia,
e imaginar que é possível fazer um prédio muito parecido, com todo o conforto e com tudo o resto, mas criar mais habitação e mais rapidamente para que menos pessoas tenham problemas e os problemas horríveis que estão a existir. Isto a nível da minha marca própria imobiliária, fazer uma série de projetos que eu julgo que, se resultarem, vão ser interessantes, até porque nós acabamos por financiar, a nível do desporto, da cultura e em termos humanitários, muitos projetos. Sempre que somos bem-sucedidos nos nossos negócios, acabamos por ajudar famílias, muitas pessoas. Eu não queria falar muito disso porque não quero que pareça que estamos aqui a gabar-nos. Quero sim, que as pessoas pensem que, quando eu falo nisso, queria que outras pessoas que não o fazem também o fizessem. Ponto final. Não é para... Mas aqui podes falar o que tu quiseres. Este ano oferecemos material para alunos que não têm... infelizmente não têm dinheiro para ter o material necessário para ir para a escola. Fizemos muitas coisas deste género, mas também patrocinámos equipamentos de equipas desportivas. Eu gostava de estar sempre a fazer coisas dessas. E não posso fazer tudo aquilo que eu queria, mas faço muitas coisas. Portanto, a nível de sonho, eu acho que, se eu continuar com saúde e com vontade de fazer coisas, todos os dias a minha cabeça fervilha de ideias para a rádio, para a Mr. House, que é a nossa empresa, para ajudar os outros. Eu estou, de repente, é comum as pessoas irem lá à empresa, falam-me de coisas e de repente eu já estou a pensar noutras. Eu hoje estou ligado a uma empresa que é associada a comida para fazer emagrecer, e o meu sonho é, com ela, dar a possibilidade a que nunca ninguém se deite com fome. E também isso eu estou a tentar fazer. Estou a tentar fazer uma academia da Lego. No final do ano vamos ter um grande acontecimento da Lego nas Caldas da Rainha. Eu sou um padrinho, digamos assim, dessa iniciativa, organizador também, e o meu sonho era ter uma casa onde as crianças, que não podem ter Lego porque é um brinquedo caro, pudessem entrar e brincar todo o dia gratuitamente. Estou a trabalhar nisso, tenho alguns parceiros, e portanto, como vês, poderia estar aqui, acredita, na próxima hora, a contar-te os sonhos que eu tenho. Não sei se vou conseguir todos ou não, Claro, mas muitos isso deles, se eu semear na cabeça das pessoas, já agora, e aproveito o momento, peço desculpa, dizer que estamos à procura de investidores para algumas destas ideias. Empresas que queiram fazer coisas que valham a pena, empresas que queiram ter uma ação social direta, podem nos contactar. A mim é fácil, o meu número de telefone está em todo o lado, através da imobiliária, mas é fácil encontrar nas redes sociais. Estamos à procura de pessoas que queiram fazer a diferença, e nós temos feito a diferença, com pessoas que tu conheces, com pessoas que às vezes não têm nada a ver com a nossa realidade, mas acabam por se apaixonar um bocadinho pela nossa forma apaixonada que nós temos de fazer as coisas. E acredita que o meu maior combustível é a paixão de fazer coisas. Portanto, hoje, se calhar só tenho 100 sonhos, mas se amanhã me fizeres a mesma pergunta, já tenho se calhar 120 ou 130, e no outro dia ainda mais. Todos os dias há sonhos. O sucesso chega para todos aqueles que estão ocupados a procurá-lo. Exatamente. O que é que tu achas? Eu concordo perfeitamente. Ou seja, a vida, se nós fizéssemos um gráfico, o sucesso vai ser quando a oportunidade se vai cruzar, portanto, muito trabalho vai gerar mais oportunidades. Quando eles se tocam os dois, eles geram sucesso. E é exatamente aquilo que eu tento fazer todos os dias. Muitas vezes, por exemplo, as pessoas perguntam-me, no outro dia viram-me a distribuir publicidade à noite, e não sei quando, mas você anda aqui a distribuir publicidade? Claro, eu quero o meu sucesso. E às vezes, pessoas, minhas amigas, eu ando a distribuir coisas das minhas amigas, mas você é o apresentador e também anda a distribuir coisas? Claro que sim, qual é o problema? Ou seja, eu concordo perfeitamente, aqueles que estão ocupados a procurá-lo vão encontrar o sucesso. E não me digam que, mas isto, mas aquilo. Claro, se nós... por exemplo, esta ideia, eu cheguei aqui e fiquei assim a pensar, como é que estes meus amigos conseguiram fazer este estúdio? Esta ideia é incrível. Eu disse logo sim quando me convidaram. E não sabia bem para o que vinha. Mas agora fico... Olha, para já eu acho que o título é espetacular. E eu acho que este título eu vou adotá-lo, vou fazer uma t-shirt e vou andar com ele, porque este título tem muito a ver com a minha maneira de ser.
e com a minha maneira de fazer as coisas. E eu acho que quando estamos ocupados a procurar, de facto, o sucesso, ele chega. De uma maneira ou de outra. Estavas a falar de títulos. Se tu fosses uma canção, qual era o título? Ui! Agora, não sei exatamente. Dá-me só mais um bocadinho que eu vou falando e já me vou lembrando. Ok. Estamos a duas do sucesso. Não há segredos para o sucesso. Nem vale a pena comentares, porque parece que foi combinado. É o resultado da preparação, do trabalho, da aprendizagem. É isso. Foi exatamente o que É isso mesmo. É e isso por mesmo. último, destas, há coisas que não podes forçar, deves ajustar-te. Há momentos em que a maior mudança necessária é apenas a mudança do teu ponto de vista. Exatamente. Porque muitas vezes tu tens uma ideia formada sobre uma coisa que tu queres fazer e às vezes a própria realidade vai-te mostrar que tu estás enganado. E então, para ter sucesso e para continuar a tua caminhada, tu deves conseguir ajustar. Isto é um bocado como as asas Certo. e o vento, não é? Se nós estivermos a voar contra o vento, não vamos conseguir. Se estivermos a voar meio contra o vento, vai nos fazer andar muito devagar. Mas se de repente nós pensarmos que o vento até está a ir para ali, nós podemos ir para ali. E depois até quando ele estiver de novo favorável, mudarmos o nosso percurso. Mas eu acho que é preciso ajustarmos sempre. O que é válido para o ar, também é para o mar. No mar é exatamente a mesma coisa. Concordo contigo a 100%. Essa visão. Acho que sim. Acho que sim. Olha, se encontrasses o mágico da lâmpada, hoje, e ele dizia-te que desses sonhos todos que tu falaste, ou dos que tu pensaste e que não falaste, só podias realizar um. O que é que lhe pedirias? Ajudar os outros a serem felizes. É aquilo que eu mais gosto na minha vida. É ajudar as pessoas a serem felizes. O que é que para ti é felicidade, João? Para mim, a felicidade é exatamente quando eu consigo que os outros sejam felizes, porque eu tenho já tudo aquilo que eu preciso. Se eu tiver saúde, que é sempre o mais importante, é nós termos saúde, porque se não tivermos saúde, nós não vamos conseguir ajudar os outros. Portanto, essa é a primeira fase. Isso faz-me lembrar aquela história de quando nós vamos no avião, a hospedeira vem dizer que, atenção, porque se houver um problema na cabine, se houver falta de ar, vão cair as máscaras e você vai colocar primeiro a sua máscara e depois nos idosos e nas crianças. E então as pessoas revoltaram-se e diziam assim, não, primeiro temos de pôr nas crianças e nos idosos. E depois ela pergunta assim, e se você morrer, como é que vai ajudar os outros? Portanto, primeiro temos de pôr a nossa máscara, sermos fortes, e depois tentarmos ajudar os outros. A minha felicidade é exatamente quando eu sinto que eu já tenho tudo. Se eu não tiver um carro melhor, tenho um carro que anda. Se eu não tiver, ainda bem que me lembras disso, porque eu não pus combustível, espero que ponha combustível daqui perto, porque senão não chego a casa. Tens mesmo aqui. Mas se eu tiver a oportunidade de estar bem, eu vou conseguir a que os outros consigam os seus objetivos comerciais, industriais, tantas coisas. Eu acho que às vezes, não pareça maia, mas às vezes lá estou eu a ajudar as pessoas. Olha, é assim. Quantas vezes, hoje em dia, infelizmente, eu não tenho tempo para ajudar tantas pessoas como eu queria, mas eu quero dizer-te que durante a pandemia, eu não vou dizer tudo aquilo que eu fiz, posso é dizer que fui procurado por muitas pessoas e aquilo que eu tentei fazer foi catalisar energias, fazer com que, ou criar sinergias para que houvesse mais pessoas a serem ajudadas ao mesmo tempo. Sim. E eu acho que isso consegui. Isso para mim é uma felicidade enorme. Olha, que... Estar aqui a comunicar também me faz feliz, quero dizer-te. Espero que eles estejam a gostar lá daquela... E com uma voz dessas, ainda mais espetacular é... Olha, João, uma coisa que... Esta é uma pergunta que eu gosto muito de fazer e faço-me a mim próprio às vezes e tenho várias respostas para ela. O que é que tu, de uma forma muito consciente, dirias amanhã ao João Carlos Costa, mais velho, 10 anos? Continua a fazer coisas. Continua a fazer coisas porque eu acho que eu só espero é quando chegar a minha hora de ir embora que eu ainda tenha sempre forças para ajudar os outros a fazerem coisas. Porque eu acho que infelizmente nós estamos numa charneira o que
a realidade da humanidade, neste momento, está a mudar a uma velocidade muito grande. Com as guerras, com tudo aquilo que está a acontecer, o nosso planeta vai mudar. A nossa vida vai ter que mudar. E há tantas coisas que estão a mudar, e depois havia aquela coisa que, durante quando estávamos em casa, por causa do vírus, as pessoas diziam, agora a humanidade vai mudar, agora as pessoas vão mudar, as pessoas vão perceber. Não perceberam nada. Eu acho que algumas até que são bem piores do que estavam antes. Alguns continuam como eram, mas há pessoas que começaram a ficar ainda piores, não é? Não ganharam a humildade de perceber que nós não somos nada nem ninguém e que nós precisamos todos uns dos outros. E por isso mesmo eu acho que daqui a 10 anos dizia continuar a fazer coisas. Independentemente de tudo aquilo que acontecesse, tentava que o João Carlos Costa daqui a 10 anos tivesse a mesma força de vontade. Eu tenho um tio que tem 80 e tal anos, tem um posto de abastecimento ali na Amoreira. Eu digo-lhe, tio, você tem 80 e tal anos, você continua a pensar como se tivesse 30 ou 40, você ainda está a fazer projetos, você não pode continuar a fazer projetos. E ele diz, mas eu tenho que fazer. Quem disse que eu era velho? Quem é que disse que eu era velho? E eu acho que vou ser como ele. Estás a ver? Como é que tu lidas com as tuas emoções? Como é que tu és emocionalmente? Não me consigo conter muitas vezes. Tanto para o bem como para o mal, eu muitas vezes... Hoje estou um bocado mais polido do que era antes. Mas eu não costumo... Não é muito fácil. Choro com facilidade, rio com facilidade, fico magoado com facilidade, zango-me com facilidade. As minhas emoções estão sempre aqui à flor da pele. E és ruminante, ou seja, ficas muito tempo a matutar sobre aquilo que se Sou passou. Incapaz. Nem vale a pena perder este tempo com a pergunta. Sou incapaz. Se eu não gostar, da mesma forma que eu estou a adorar estar aqui, estou-te a dizer assim, se eu não gostasse também dizia. E o meu próprio conforto é importante a esse nível. Quando às vezes as pessoas são mal educadas para mim, eu reajo de imediato. Não ando à bulha com as pessoas, mas sou severo. Muitas vezes sou severo, porque há pessoas que são muito más e elas têm que perceber que a dignidade dos outros tem que ser respeitada. A história da liberdade, somos todos livres. Somos livres quando não vamos colidir com a liberdade do outro. E por isso mesmo, de imediato, eu quero dizer que se eu sentir que tenho razão, seja qual for a consequência. Eu não sou capaz de me calar. Seja qual for a consequência. E qual é a tua maior fraqueza, João? É esta. É essa. Esta é a maior fraqueza. Eu não conseguir... Tu vais perceber, se tu estiveres ao pé de mim e se eu tiver uma coisa de que eu não gosto, eu não sou capaz. Esta é a maior fraqueza. Eu disse isto no princípio, não é? Não ter nada nas mangas. Eu sou exatamente como sou, não estou a fazer nenhum teatro, não me estou a fazer assim, mas ele é tão humilde. Não, eu sou o que sou, ponto final. E não faço um esforço para ser. Eu acho que essa, entre aspas, virtude, os meus ouvintes reconhecem-na e por isso gostam de mim. Porque aquilo que eu sou, não faço uma voz assim para ter mais, não sei quanto, não faço nada, sou o que sou, ponto final. E isso faz com que eu me sinto bem. Olha, por exemplo, ainda ontem ou anteontem nós falávamos dos artistas que me dão tem muita gente, graças a Deus, muita gente, que tu nem sequer imaginas, que mandam as maquetes para dizer, João, vê lá se gostas desta música, olha, a minha filha canta tão bem. E depois tem pessoas que ficam zagadas comigo, porque eu digo, não canta não. Mas a minha filha vai ser uma Rebeca, vai ser uma Ana Moura, vai ser uma Ana Ciguais. Eu disse, é melhor dizer à sua filha que se ela fosse médica, professora, pintora, artista, eu sei lá, era melhor. E as pessoas ficam zagadas. Tem pessoas que me deixaram de falar por causa disso. Estou a falar sério. Sim, eu acredito. Ficam muito magoadas porque há pais que estão a ouvir os filhos completamente desafinados. Ela canta tão bem. E aquilo é muito, muito mau, não é? Ainda há dias entrevistei uma artista, mais ou menos conhecida, e eu disse-lhe, olha, sabes, eu conheço muitos artistas como tu, que cantam bem, que têm um bom aspecto visual, mas que nunca vão ter sucesso. Porque eles estão ao lado daquilo que o público quer. E fazem muito bem, se é aquilo que eles querem, e se não têm que viver da música, tudo bem. Agora, na música não há 40 caminhos, não é? E o público é que vai decidir isso. Não somos nós. Nós podemos ser uma coisa muito gira. Uau, que obra tão bonita. E depois ninguém percebe aquela obra e ninguém a compra, não é? Sim, concordo contigo. Quem é que não vai a uma feira de artesanato e vê aquelas senhoras ou senhores
que adoram fazer aquelas coisas que para elas são muito bonitas, mas ninguém compra, não é? Teve a parte interessante de elas estarem ali ocupadas, mas muitas vezes nós temos que ir ao encontro um bocadinho daquilo que os outros gostam. E concordo. Não é? Se a coisa não for muito objetiva, as pessoas ficam confusas, não desperta a atenção, não chega lá, e por mais que a gente pense... E eu vejo acho que coisas, eu vejo artistas que são espetaculares ainda. Agora uma senhora, não vou dizer o nome para não, mas uma senhora que faz uns quadros lindíssimos, mas aquilo, em termos comerciais, não vai funcionar. Pois. Porque não tem que funcionar obrigatoriamente. E há coisas que são mesmo assim. Podes ler e responder. Só a parte do meio, não é? Sim, sim, sim. Ok. A pergunta. Para que está neste mundo? Para ajudar os outros. Sinto que esta é uma missão. Sinto mesmo que esta é uma missão. E só tem sentido eu estar neste mundo se realmente ajudar os outros. Porque eu, graças ao meu trabalho e a tudo o resto, tenho a casa que eu sempre sonhei, tenho um carro bastante bom, tenho muitos amigos, tenho uma família incrível e tenho tido saúde até ao dia de hoje. Portanto, eu tenho tudo. Agora vou tentar, durante os próximos anos de vida, ainda me dedicar mais aos outros. Não quer dizer que não o tenha feito antes, mas agora eu sinto que há mais coisas. Vou aprendendo a fazer melhor, de uma forma mais eficaz, e vou continuar a fazer coisas destas. E se fosses uma música, qual era o tema da música? Como é que te chamavas? Ui, eu era assim uma música dos The Weeknd, assim toda mexida. Um título. Um título. I Feel It Coming, isto é em estrangeiro. Gosto Sentes também, que está a chegar, é isso? ou então, também gosto muito da Guerra Nuclear, da Marisa Liz. Não pelo tema, mas por tudo aquilo que ela representa. A modernidade de um gênio, que era o António Variações, a realidade, já uma música muito forte, e tudo isso, todo esse misto, eu acho que eu seria um bocadinho isso. Aliás, há bocadinho disseste-me para eu dizer-te o título que eu gostava de ser uma música. Eu acho que esta guerra nuclear pode ser, não tem que ser uma guerra que vai acontecer. Certo. Pode ser exatamente aquilo que não vai acontecer. E quem tiver tempo de ouvir a letra da música e pensar que esta letra foi escrita por um homem há muitos anos atrás, mas que tem tanto a ver com aquilo que nós estamos a viver, e esta guerra nuclear, imaginem que, em vez de guerra nuclear, nós pensamos que é aquilo que estão a fazer ao ambiente, aquilo que estão a fazer à economia, aquilo que estão a fazer às pessoas. E esta música serve todos os meus propósitos. Se ouvirem a letra, vão perceber o que eu estou a dizer. Olha, escrever um livro nunca foi nos teus horizontes ou já escreveste? Eu escrevi um livro que se chama A 17ª Freguesia, Ok. para a comunidade imigrante, sobretudo nos Estados Unidos da América. Teve bastante sucesso. Estou a escrever um livro de crónicas, Ok. tipo Hitchcock, que eu acho que está muito giro. Vou lançar um livro um bocadinho antes do Natal para uma menina nas Caldas da Rainha que tem um cancro no cérebro e que precisa de angariar fundos, e vou escrever um livro com ela. Ela vai fazer as ilustrações porque desenha muito bem, que é a minha Tânia Maurício. E tenho um projeto que tem a ver com contar a minha história na rádio. Já me pediram isso tantas vezes, não o fiz, mas agora acho que o vou fazer. Sim, acho que o meu problema de não ter feito, olha, as crónicas, eu tenho crónicas que escrevo desde 2012. E então ontem, por acaso, fui à casa onde eu não moro, mas que é minha, porque eu agora estou a morar com a minha mãe, e então abri uma gaveta e encontrei as ideias que eu escrevo num livro. E, portanto, que eu só ainda não tive tempo. É que eu trabalho todos os dias, muitas horas, levanto-me sempre muito cedo e deito-me sempre muito tarde. E tentar cumprir com todos, ainda bem que eu neste momento tenho o telefone desligado. Senão tu percebias o que é. Olha, se fosses para uma ilha agora, se fosses obrigado a ir para uma ilha, podias levar 5 pessoas. Levava a minha mãe, A tua mãe, levava o meu irmão, teu irmão, e levava amigos e amigas, pessoas que me são mais próximas e que sei que me fazem bem, porque a minha família é a minha família, independentemente de tudo. Eu tenho um sentimento muito forte da família. Para mim, eu acho que se as pessoas valorizassem mais a família, o mundo era melhor.
Bastava só nós termos a ideia de que... eu vou-te contar aqui uma coisa. É a primeira vez que eu conto isto. Tenho essa consciência absoluta. Um dia o meu pai, quando infelizmente estava bastante doente e pensava que ia falecer, ele chamou o meu irmão e disse assim: vocês têm de dividir a propriedade, porque eu não quero nunca que vocês andem à zanga por causa das coisas. E agora de repente estão a pensar assim: uau, muitas propriedades. Não, eram muito poucas. Mas sendo muito poucas, eu fiquei um bocadinho chateado, porque nós nunca queremos que os nossos pais morram. E eu disse ao meu pai: é simples. Aquilo que o mano não quiser, fica para mim. Isto só para tu veres. E digo isto, nós ainda não dividimos, a minha mãe ainda é viva, nem me importa. Desde que seja bom para ele, eu fico feliz. E para mim, a minha mãe tem 97 anos. Epá, 97 parabéns, espetáculo. E eu todos os dias mudei a minha vida para estar a viver com ela. E eu acho que quando eu vejo, meu Deus, isto do imobiliário fez-me conhecer pessoas horríveis, que fazem tudo, matam os pais, de certa forma, não é matar fisicamente, mas dividem as propriedades antes deles morrerem, estão sempre à espera da herança. Meu Deus, eu penso assim, que feliz que eu sou. Que feliz que eu sou por gostar mais da minha família do que de mim próprio. Para mim, o mais importante, eu tenho a minha casa de sonhos. E o primeiro sentimento que eu tive quando olhei para o mar, naquela casa, na Foz do Orelho, quando olhei para o mar, esta casa só tem sentido se eu puder partilhar com a minha família. E é isso que acontece. Todos os dias, eu só me sinto feliz se eles lá estiverem. Muito bem, espetáculo. E eu acho que o mundo seria melhor se nós gostássemos todos mais das nossas famílias, porque nós depois somos uma família grande. Olha, e antes de fazer aqui esta parte final, achas que, não é muito justa esta pergunta, mas de qualquer forma é quase como um brainstorming, olhando não para os mais idosos, mas para a juventude, estamos a caminhar para mais família ou menos família? Menos família. Achas? Nós somos um país, nós estamos a mudar para uma realidade. Eu há bocadinho disse que nós estávamos numa charneira. Ou seja, está a haver tanta mudança. Hoje em dia, portanto, eu não queria não queria dizer nada que as pessoas interpretassem mal, porque podemos não ter o tempo de eu explicar bem, e eu não quero perder muito tempo com isso, mas as pessoas, por exemplo, acham que não. Eu agora vou dizer assim: os brancos são iguais aos pretos e os pretos são iguais aos brancos. Isto não, estou a utilizar as duas cores, até pode ser dos amarelos ou dos vermelhos. Claro. Pronto, estou a utilizar duas cores que é para poder exemplificar. Mas depois, se te obrigarem a pôr, por exemplo, a fazer certos anúncios com pessoas de cor, que não tem nada a ver com aquele anúncio, aquela realidade não é de uma pessoa de cor. Da mesma forma que há que pôr o oposto também, o oposto também não tem sentido. Não, agora as mulheres têm os mesmos direitos que os homens, de repente o de James Bond pode ser uma mulher preta e o não sei quanto e não sei o que mais. Não, meu Deus, estão a retificar textos antigos e a tirar certas palavras porque são ofensivas e porque podem passar uma ideia moral. Bem, as pessoas não percebem que cada coisa é uma coisa e tem que ser analisada sempre com a verdade. Eu, para mim, de facto, eu vejo as coisas com uma tranquilidade tão grande, a esse nível, religioso, político. Eu ano passado, há 2 anos, tive uma experiência política. E as pessoas pensavam que era política partidária, mas não era. Era política porque eu queria fazer coisas com as pessoas. Certo. Não ganhei, se calhar até foi bom para mim, pessoalmente. Muito bom. Eu acho que podia ter feito coisas diferentes. Gosto muito do atual presidente, é um amigo meu. Nunca tivemos nada um contra o outro. Acho que eu teria feito coisas diferentes. Mas não ganhei. E aquilo não era uma questão política, era uma questão política, mas política na palavra, na verdadeira palavra. Da política. Na política, e não dos políticos. De organização. Exatamente. Polis. Que é o que vai salvar a sociedade. É a Exatamente. política. Agora, é assim, não me podem obrigar a acreditar que é melhor ser isto ou se é melhor ser aquilo, porque senão não está a ser igual à sociedade. Meu Deus. É como é e ponto final. Há coisas que podem ser mexidas, há coisas que não podem ser mexidas. Agora, não podemos obrigar as pessoas, porque há um historiador que dizia que as revoluções têm tendência a acabar no seu oposto. Certo. E nós vimos liberdade, liberté, égalité, fraternité, mas depois de repente já estamos numa outra liberdade, que é toda a gente, muitas pessoas fazem tudo o que querem. E então vamos ter que outra vez
Voltar para um outro regime, porque senão de Para qualquer controlar, dia, para é controlar as anarquia, coisas. é anarquia. Epá, são coisas. Isto está a ser muito pressa e eu tenho medo que algumas pessoas fiquem tranquilo, pelo caminho tranquilo. a perceber a história. Mas isto é mais ou menos aquilo que eu vejo, estás a perceber? Eu concordo contigo, acho que cada vez mais está-se a confundir liberdade com libertinagem e às páginas tantas a usar mal essa liberdade que temos, até em temas que eram os últimos a ser tratados, Claro. por ordem de prioridade. As pessoas vão para o cinema, por exemplo, e estão lá aos gritos. Tu estás a ver o filme, que é uma coisa que me incomoda mesmo muito, e as pessoas estão, olha que ele vai fazer aquilo, e tu viras-te e dizes assim, amigo, desculpe lá, estamos aqui numa sala de cinema, isto já me aconteceu, há bem pouco tempo. Pá, se visse o filme sem estar aí constantemente a comentar e a dizer as coisas altas para a sala toda, porque nós estamos todos aqui calados, e você está a fazer... Começou logo a variar. Ainda começa a ofender-nos e não sei o quê, não sei o que mais, porque faz o que quer. E esquece que o que quer pode não ser aquilo que eu quero. E aquilo que é lógico é numa sala de cinema estarmos todos tranquilos a ver o nosso filme. Concordo contigo, perfeitamente. Olha, João, vou aqui passar uns valores e tu vais sempre dizer qual é o que vai ganhando e vais escolhendo, ficando sempre com um. Vamos a isso. O primeiro é a lealdade. Sim. Lealdade ou justiça? Lealdade. Foco, determinação ou lealdade? Lealdade. Melhoria contínua. Lealdade. Entusiasmo. Lealdade. Humor. Lealdade. Estabilidade. Lealdade. Não vamos redar todos, hein? Estas são muito grandes. Esta é muito grande. Depois eu posso explicar, não é? Podes e deves. Ok. Eficiência. Lealdade. Inteligência. Estamos quase. Lealdade. Intuição. Lealdade. Desafio. Lealdade. E por último, felicidade. Lealdade. Posso explicar? Podes e deves. Eu acho que todos esses, todas as palavras que tu utilizaste são importantes e excelentes, mas a lealdade é para mim a base de tudo. Se houver lealdade, a primeira foi logo justiça. Se houver lealdade, há justiça. E depois todas as outras são importantes, mas se houver na base de tudo lealdade, nós conseguimos fazer todas as outras, o foco, tudo aquilo é menos importante do que haver lealdade acima de tudo. Estarmos aqui os dois leais, estamos a dar o nosso máximo. Eu sinto que tu estás a dar e eu estou a dar. Estamos aqui, eu estou entusiasmado. Se pudermos ficar aqui mais 5 horas, podemos ficar. Eu estou tão entusiasmado com esta conversa e de partilhar, não é aquilo que eu sou, não é aquilo que eu sou, é aquilo que eu gostava que todos nós pudéssemos construir. Mas é sempre com a lealdade. Lembras-te da frase? Nada nas mãos, nada nas mangas, é a lealdade. Sim. No fundo é isto. Ou seja, esta carta esteve presente na nossa conversa logo desde o princípio. Tu é que ainda não tinhas tirado do baralho. Olha, de 0 a 10, o teu nível de autoconhecimento? E eu acho que é muito pequenino. Acho que tem muito mais do que aquilo que... 6. O que é que te falta conhecer mais de ti próprio? Ou o que é que ainda não tiveste ou tempo, ou coragem, ou curiosidade de descobrir em ti? E se eu estivesse mais parado, sim. Como eu estou sempre ocupado, tenho muito pouco tempo para introspeção. Tenho muito pouco tempo para mim. Tenho muito pouco tempo para me conhecer ainda melhor, porque eu acho que eu poderia fazer outras coisas. Eu acho que, por exemplo, estão sempre a pedir-me, pá, tu escreves tão bem, pá, para. Quantas pessoas é que já me disseram, pá, eu até pago o teu livro, porque eu sei que quando tu escreveres a sério tu vais ganhar dinheiro e vais poder fazer coisas muito giras, só que eu não tenho tempo. E essa introspeção de poder parar, de poder ter tempo para mim, para me conhecer melhor e para fazer outras coisas, há muitas coisas que as pessoas me dizem que são tão inatas que eu nem sinto que as tenho. Pois. Há coisas que são tão inatas que eu nem sinto que as tenho. E achas importante nós termos um nível mais elevado possível de autoconhecimento ou a ti não achas que também não te tem ou prejudicado ou valorizado? Não, o autoconhecimento valoriza-nos sempre, como eu gostava, por exemplo, de todos os dias, olha, queres ver, exercício, Reiki, tirei
Curiosidade. tirei o primeiro grau. Espetacular, eu adorei. Depois tirei o segundo, mas já não tirei o terceiro. Sabes porquê? Porque ficar aquele tempo todo a meditar, eu fazer, por exemplo, Reiki, ou fazer aquelas sessões de yoga, que eu adoro. Tinha a possibilidade de todos os dias fazer em sítios diferentes com pessoas extraordinárias. Só que eu estar parado um bocadinho, a minha cabeça começa a fervilhar tão grande que parece que me estão aqui a entrar umas facas na alma e já estou a pensar em 40 mil coisas e eu estou ali parado naquele sítio e já dei a volta ao mundo e já estou na Nicarágua e depois rapidamente estou no Ghana e já estou... Não pode ser. E isso tem pena, porque o autoconhecimento é muito importante para nós melhorarmos a nossa caminhada. Olha, e como é que estás a nível físico? Como é que te sentes a nível físico? Com Eu acho que bem. com essa Eu acho que bem. combustão toda que há de trabalho. Eu acho que bem. Posso fazer publicidade? Então, podes fazer aqui no nosso canal podes não fazer é o que quiseres. publicidade. Não é publicidade no sentido de comprem. Eu era completamente contra a Herbalife. Sim. E dei formação de marketing a grupos da Herbalife. E a Herbalife veio mudar a minha vida. Porque as pessoas pensam todas que são produtos para emagrecer e, na verdade, é uma nutrição celular de grande qualidade. Eu tomava há 3 anos ou 4, era completamente contra. De resto, uma namorada minha zangou-se comigo e foi-se embora e levou os produtos todos que eu tinha acabado de comprar. Uma fortuna. E eu pensei assim, é um sinal de Deus para eu não tomar. Portanto, não vais tomar, esquece isso. E, entretanto, a vida faz assim, faz-nos conhecer pessoas, e eu comecei a tomar. E, de facto, veio mudar a minha vida. Não é que eu esteja muito mais magro, porque não foi esse o meu objetivo. Foco. Mas veio mudar a minha vida a esse nível. Muito mais energia, muito mais... Mas é que é mesmo impecável. E depois, é exatamente com a Herbalife que eu estou há 2 anos a estudar como é que eu posso fazer um projeto em que ninguém nesta região se vai deitar sem ter comido. E eu acho que vou conseguir. Pelo menos é esse o meu grande sonho. Estavas a falar em deitar, como é que é o teu sono? Ui, péssimo, estou sempre agitado. Estou sempre agitado. Para já... Mas dormes bem ou não? Para já, não, durmo poucas horas, mas é assim, para já não consigo. Atenção, isto é verdade. Eu às vezes, por exemplo, vou fazer um trabalho para várias empresas de produção de espetáculos e vou para um sítio qualquer, para um hotel, e a televisão está variada. Meu Deus, tenho que mudar de quarto. Tenho que mudar de quarto. Que giro. Eu tenho que ter uma televisão. Eu tenho que ver os noticiários. Eu tenho que acordar e ver. Isso é obrigatório. Porquê? Vou-te contar. Também é a primeira vez que eu estou a contar isto. Garanto que é a primeira vez que eu estou a contar isto. Se eu acordo e começo, portanto, assim que eu acordo, começo logo a pensar nas minhas coisas. Já não adormeço. Sejam 3, 4, 5 ou 6 da manhã. Se eu não tiver uma televisão ao pé de mim, atenção, que eu disse bem uma televisão, não disse uma telefonia. Sim. E é muito mau. Qualquer especialista dirá que não se deve dormir com uma televisão acesa. Mas, para mim, é a única maneira de eu adormecer. E agora me perguntas, mas já tentaste? Já tentei. E não consegues. Não consigo. Acordo, começo logo a pensar. Por exemplo, logo à noite, sou capaz de pensar, eu podia ter dito ali daquela momento que queria... Isso é logo. Não consigo dormir mais. Até olha, tu usas agenda, ou nem por isso? Agenda ou a cabeça ou é a antiga? Não. Tenho uma agenda no telemóvel. Okay. Hoje em dia é a agenda eletrónica. Tenho uma agenda em papel, mas depois escrevo uns dias e depois, que é melhor, dá-me mais possibilidade de escrever mais coisas. Mas tenho tanta coisa por dia que ou andava com uma agenda enorme, estás a perceber? Eu tinha um amigo que me comprava sempre aquelas agendas comerciais todos os anos e me dava a agenda comercial. Mas hoje em dia não prescindo da minha agenda no telefone, que é uma agenda espetacular e onde eu tenho tudo e que me recorda as coisas. Por exemplo, hoje, assim que faltavam 30 minutos, que era o tempo para eu chegar aqui, lá vim eu, devagarinho, por aí fora, e ela vai-me recordando, como daqui a bocadinho vai recordar o que é que eu tenho que fazer ainda hoje. João, o que é que tu tens pena se não fizeres? Mas na minha vida? Sim. Não sei, é uma pergunta difícil, porque todas as coisas que eu tenho querido fazer, eu tenho conseguido mais ou menos, de uma maneira, de outra, mais tarde, mais cedo,
Profissionalmente eu já fiz tudo aquilo que era possível fazer. Às vezes eu digo assim, já fiz rádio em todo lado, num avião, num helicóptero, já fiz rádio num barco, já fiz rádio em tantos sítios, já fiz de tantas maneiras, em tantos sítios, em tantos países, de tanta maneira e mais alguma, e rádio e televisão e todas essas coisas, que eu não sei o que é que eu tenho pena de não fazer, porque de facto, quando eu penso uma coisa, eu vou lutar para fazê-la até conseguir. E o que é que tu nunca prescindes? Da lealdade. A lealdade para com mim próprio, que é muito importante, Eu ia-te falar agora, mais ou menos, continua. e a lealdade para com os outros. Acho que isso é o mais importante. É sentir que hoje dei aqui tudo. Não menti, disse aquilo que era e disse olhos nos olhos, disse aquilo que eu achava e como era, e eu acho que nunca prescindo da lealdade. Se tu pudesses resumir a tua vida numa frase, como é que mais ou menos tu... Numa palavra que disparate. Numa pequenina frase. Imagina, Fiz tudo o que pude certo? com aquilo que tinha ao meu alcance. Olha, essa é a frase da Juscelene. Ah, é? É. Pronto. Espetáculo. Então, olha, Faça o que pode com aquilo que tem, até ter condições de ter melhor. pronto, Conseguir é fazer isso. melhor. Então, olha, eu não sabia, mas e pensei assim na frase. Não é? Agora queria, antes de nos irmos embora, de uma forma muito sentida, estou a adorar de estar aqui contigo. Queria que Obrigado. tu... E obrigado por serem lembrado de mim já agora. Não, obrigado. Nós que deixasses duas frases. Uma espécie de conselho. A gente diz que se os conselhos fossem bons, vendiam-se, não se davam. Mas sim, que é a primeira, que é... Há muita gente, e nós temos sido abordados, ainda há bocadinho fomos, por duas pessoas, e todos os dias nós somos abordados no sentido de... Epá, como é que aquela pessoa que foi lá que escreveu o livro, como é que ele fez? Epá, como é que ele faz isto? Como é que faz? Há muita gente que, quando te ouve, e está sozinho na casa dela, começa a identificar-se contigo, a perceber como é que tu fizeste, e a pensar, como é que eu também posso fazer? E a pergunta é, seja para ser um comunicador, seja para ser um locutor de rádio, seja para ter uma imobiliária, as pessoas que ainda não têm, o que é realmente preciso um empreendedor ser? Primeiro, é importante nós gostarmos daquilo que queremos ser. Não podemos ser isto ou aquilo porque vamos ganhar muito dinheiro. Não podemos. Eu podia ter feito muitas coisas que me iriam dar muito mais dinheiro do que aquilo que eu fiz. Temos que gostar apaixonadamente daquilo que nós gostamos. Está a ver? Aquela paixão que um homem, sendo por uma mulher por um homem, ou um homem por um homem, ou uma mulher por uma mulher, tanto faz, mas aquela paixão que é mesmo paixão, em que nós nos esquecemos tudo o resto, em que é aquela pessoa só. Eu faço isto pela minha profissão. O Steve Jobs tinha uma frase que é: se tu gostares mesmo daquilo que tu fazes, até te esqueces que estás a trabalhar. Certo. E eu esqueço-me sempre que estou a trabalhar. Há uma outra frase que ele tinha que é: eu prefiro ser um pirata do que entrar na marinha. Ou seja, teria sido mais fácil na minha vida eu entrar na marinha, fazer parte de grupos maiores e de estar ali com maior segurança, mas eu preferi ser sempre um pirata e fazer aquilo que realmente eu quero fazer. Amanhã posso acordar com vontade de fazer coisas que eu hoje não me lembrei. E naquele papelinho que eu escrevo todos os dias quando deito, todos os dias, eu escrevo as coisas mais importantes do dia a seguir. Não é agenda, é um papelinho onde eu vou escrever, tenho um papelinhozinho, como sobrou até da minha campanha, tem lá um blogzinho, tem lá a minha cara, e eu vais fazer isto, e depois lembro-me de coisas que eu posso fazer. E amanhã vou fazer coisas diferentes, que pode ser dar um ramo de flores àquela senhora velhota que eu vejo todos os dias e que sinto que está sozinha. Pode ser bater à porta de uma pessoa do sítio onde moro e perguntar-lhe como é que ela está. Pode ser fazer coisas que eu aqui não vou dizer, mas que nós deveríamos fazer todos os dias. Portanto, eu perdi-me agora um bocadinho na resposta. O conselho. O conselho é gostar muito, gostar de uma forma apaixonada daquilo que se faz. Há uma frase que eu utilizo muito na minha vida que é: a vida não se mede pelas vezes que respiramos, mas pelas vezes que alguém nos corta a respiração. Alguém ou algo ou alguém nos corta a respiração. E eu todos os dias vou desafiar coisas para me cortarem a respiração e para valer a pena estar aqui hoje. Por exemplo, hoje
vou-me lembrar deste momento que me sabe como aquela sobremesa deliciosa que nós comemos. E de facto, estou a adorar estar aqui. E para já porque eu entrevisto mais do que sou entrevistado. Tem essa coisa, não é? E a última pergunta é: o que dizer às pessoas, que eu acho que é dos maiores males da humanidade, eu próprio sofro desse mal, todos, mas há pessoas que sofrem menos do que outras, em relação ao medo. Como é que se combate o medo? Quando eu era pequenino, eu tinha muito medo de muitas coisas. Muito medo de muitas coisas. E eu, por exemplo, eu corria para a cama dos meus pais a dizer que eu não queria que eles morressem. Eu tinha medo do escuro. Eu tinha medo de muitas coisas. E eu recordo-me que um dia, o meu pai, que não era um homem com muita instrução, mas tinha o conhecimento da vida, eu dizia-lhe assim: pai, ali atrás pode estar um vampira, ali atrás daquela cortina. E eu ainda me recordo desse dia em que o meu pai foi comigo e disse-me assim: agora vais abrir a cortina e vais ver se está lá algum vampira. E eu ia lá, com muito medo, ele estava ali perto de mim, portanto eu abri, porque eu sabia que ele me defenderia se acontecesse alguma coisa, eu abria e não estava lá ninguém. E eu comecei a fazer isso da vida. Eu, por exemplo, tenho um medo, um pavor terrível dos tubarões. E aqui há tempos teve um circo, não é um circo, era um aquário grande nas Caldas que trazia tubarões. E o senhor, que eu entrevistei várias vezes, fez-me a experiência incrível de poder tocar o tubarão dentro d'água. Eu quero dizer que eu fiquei com a marca, tinha numa mão o telemóvel e na outra toquei o tubarão, levei muito tempo a conseguir pôr a água, pôr a mão, não era daqueles tubarões que a gente vê nos filmes, que comem as pessoas e não sei o que mais, mas eu fiz isso. Eu gosto muito de desafiar o medo. Tenho medo das alturas, mas não tenho problema nenhum em subir um arranha-céus, por exemplo. Mas ali, aliás, tenho algum medo, mas vou superar esse medo dessa forma, estás a perceber? Aceitamos o medo, mas obrigamos-lo. Temos que... havia um livro que eu lia quando era pequenino, em França, que era o Raon, que era um tipo de um Tarzan, mas da pré-história. E ele, portanto, tinha muitas frases, muita moral, e havia uma coisa que era... ter medo, todos nós temos. Não enfrentar o medo é que faz de nós covarde ou não. E nós temos que ter a coragem, porque medo todos nós temos, em graus diferentes. Certo. E depois a coragem de tentar superar esse medo é que faz de nós homens com mais ou com menos valor. João, foi uma alegria enorme. Já terminou? Eu pensava que íamos estar aqui o resto do dia. Fica já marcado outra entrevista quando acontecer aí outra desses marcos que tu estás aí a falar. Muito obrigado. Eu é que agradeço, foi incrível. E obrigado também à nossa produtora, que às vezes esqueço-me daquele da Juscelene, incrível. Que está ali nos bastidores a filmar tudo. Boa energia. E espero que tenham gostado tanto como nós. Vamos nos despedir aqui do João, com votos de um excelente ano, João. Muito obrigado. Que consigas, está quase no final este. Mas era isso que eu te ia dizer, que consigas terminá-lo realizando algumas das muitas coisas que fazes e que fazes muito bem. E que eu espero muito sinceramente que tenhas aquilo que realmente andas a lutar e a trabalhar muito para conseguir, e a continuação. Se me permites só dizer, eu é que agradeço o convite. Para já, sinto-me lisonjeado. Volto a dizer que quando aceitei nem sabia muito bem para o que vinha, mas vim com muito prazer e acho incrível aquilo que vocês estão a fazer. Vou também, dentro da minha possibilidade, divulgar o vosso trabalho incrível. Parabéns. Gente que... ama a gente. É isso mesmo. Queria que fosses tu a terminar a frase, porque mais uma vez, é mesmo aquilo que vocês estão a fazer. Obrigado. E esta frase aplica-se perfeitamente àquilo que eu sou, e eu espero ter transmitido, melhor ou pior, este sentimento que eu tenho exatamente de amar as gentes e de fazer com que todos os dias as pessoas amem um pouco mais, se amem um pouco mais umas às outras. Eu acho que isso é incrível. Obrigado. Obrigado também vocês que estiveram desse lado. Quintas-feiras, gente que ama a gente, em todas as plataformas e no YouTube, em videocast. Até para a semana. Obrigado.